Hoje, galerinha, nós vamos responder aí a um comentário que o rapaz fez no nosso canal. Eu tentei responder ele aí pelo próprio YouTube, mas não consegui. Então a pergunta foi essa daqui. Ele quer saber se essas placas, as placas aí dos meus vídeos que eu mostro, né, da minha bomba solar, se elas conseguem bombear 500 metros de distância. Então, para entender um pouco isso, a gente vai tentar fazer uma explicação bem rápida aqui, né, de forma bem simples e bem sucinta, beleza? Então vem com a gente. Fala pessoal, vocês estão bom? Eu tô chique demais. Galera, então tô aqui com um papel, né, e vou tentar explicar um pouco como que funciona lá meu sistema e como deve ser calculado aí. Então hoje eu possuo lá o meu sistema é uma bomba de 500 watts, né, que funciona aí com duas placas de 330 watts cada, né? Então esse daí é meu sistema hoje. A minha bomba lá é uma bomba que ela tem capacidade de jogar até a altura máxima de 45 metros, né? Com vazão máxima de 30.000 litros dia, né? Então, quando a gente fala em bomba solar, a gente não fala em litros hora, né? A gente fala em litros dia, por causa da oscilação do Sol. Vou tentando explicar isso um pouquinho aí durante o vídeo. Mas só para vocês entenderem qual é o meu sistema hoje, eu tenho alguns vídeos aí mostrando todos os pós e contras da bomba. Essa é uma bomba solar comprada do site da Neo Solar, né? A bomba e as placas eu comprei o conjunto, todo junto, e também o inversor interno, né? Ela é uma bomba submersa de 500 watts, beleza? Então vamos lá. E aí a pergunta, então esse daqui é meu sistema, vou separar aqui, né? Então a pergunta do colega aí foi o seguinte: se essas placas elas conseguiriam jogar 500 metros de distância. Então, quando a gente vai calcular a questão de irrigação, né, de bombeamento, na verdade, a minha dica principal é a seguinte: a gente ver qual é a vazão que você está querendo naquele local, né? Então, o local final. Qual é a vazão que você está precisando? Você tem que fazer um cálculo mínimo, né, da sua vazão. Vamos supor, se você for irrigar a pastagem, você tem que ver quantos piquetes são, quantos bicos são cada piquete, para ver a vazão dos bicos e você saber quantas vezes você vai molhar por semana e aí assim calcular a quantidade de litros mais ou menos que você precisa bombear dia, ver se esse sistema vai dar conta. Se você for molhar a plantação, agricultura normal, né? Vamos supor, o meu lá é cacau, eu calculei em média quantas plantas de cacau eu teria, quantas vezes eu iria irrigar, e a partir daí eu fui calculando não só o sistema, mas também o reservatório, beleza? Então eu faria o inverso, não saber quanto que a bomba jogaria, né? Mas saber quantos litros eu preciso. Então vamos lá. Vamos basear aí na pergunta que o colega fez. Então ele tem lá uma distância de 500 metros, né? Vamos dizer, ele não disse, mas vamos dizer que ele tem uma altura de 50 metros, né? Então, quando a gente tem uma altura, isso já vem discriminado em questão de bombeamento como MCA, né? Que quer dizer metros de coluna d'água. Então aqui a gente já teria 50 metros de coluna d'água, e aí a cada 100 metros de distância a gente considera mais 10% em MCA. Então cada 100 metros você teria 10 metros de coluna d'água. Então aqui você teria mais
50 MCA. Então, numa conta básica aqui, sem contar também a resistência da sua tubulação, precisaria pelo menos uma bomba que bombearia 100 metros de coluna de água. Então aqui, pessoal, é importante a gente levar em consideração duas coisas, né? A altura, né? A altura verdadeira, né? E a altura, a resistência que essa distância ela vai provocar no seu sistema. Então isso tudo vai levar a uma somatória nessa suposição que eu fiz aqui, né? Que eu não sei se lá ele tem, mas se não tiver nada de elevação, pelo menos 50 MCA ele teria que bombear. Então essa bomba aqui em específico, né, ele pergunta lá se essas minhas placas, né, na verdade eu até respondi lá para ele, não teve que levar em consideração as placas, ele é um cálculo secundário realizado em cima da bomba que você tem. Então essa bomba em específico ela tem um bombeamento de até 45 metros de altura. Então se você calcular em linha reta 500 metros já não seria suficiente aí para bombear. Essa bomba minha não suportaria. Então você vai ter que entrar no catálogo aí da empresa e escolher a bomba ideal dentro do que você calculou. Outra coisa importante também é você calcular aí, saber a bitola do cano que você vai utilizar, né? Outra coisa importante você levar em consideração, no caso de um bombeamento desse tipo, vamos levar em consideração que ele tenha essas condições. Então eu vou ter esse resultado aqui, 100 MCA. Nessas condições que não é uma elevação para bombeamento tão alto, a distância sim é considerável, mas a altura nem é tão grande assim, comparado ao nosso terreno lá, que a gente tem 120 metros, 130 metros de altura, né? Aqui ele tem que pensar também na tubulação, né? A tubulação que ele vai utilizar, porque ele não pode utilizar uma tubulação simples. Aí o tubo utilizado, essa resistência do tubo, ela vem especificada em PN, né? A gente tem PN 40, PN 80, PN 100, e aí vai. O que significa? Esse PN significa pressão nominal. Essa é a pressão que ele resiste, que esse tubo resiste. Então, para um MCA, para essa altitude, nessas condições aqui, ele precisaria de um tubo que resiste pelo menos acima de 100. Então um PN acima, então maior do que 100, para poder suportar. Então não poderia colocar uma mangueira, por exemplo, uma mangueira dessas pretas simples de 1 polegada, né, um PN 40, se eu não me engano elas vêm, para esse sistema. Embora que seja um sistema pequeno, você tem que ainda pensar nessas condições. Por exemplo, o meu lá é uma bomba de 2 cavalos. Se você for pensar na agricultura hoje, é uma bomba até pequena, só que eu tenho 550 metros de distância e uma altura de 120 metros, 130 metros. Então, a minha tubulação lá, eu parto ela no início da bomba com cano galvanizado, né, de 1,5 polegada. Então a saída, a curva lá, que é um local que sofre mais pressões, as pressões maiores ali na saída da bomba. Depois eu tenho 100 metros de tubo PN 150 revertido com uma camada de concreto, né? E a partir daí eu tenho mais 200 metros de PN 150, que é só aterrado, somente aterrado. E a partir desses 300 metros eu tenho mais 250 metros de PN 80. Então, só para entender ali, eu tenho um vídeo explicando, mas só para a gente exemplificar nesse vídeo, tá? Então, isso daí é que eu gostaria de deixar para vocês. Então, assim a gente finaliza o vídeo, pessoal. Assim, explicando de uma forma bem leiga, levando em consideração
porque eu não sou formado em engenharia, em agronomia, em nada dessa área, eu não sou técnico agrícola e também não trabalho com irrigação. Tudo isso que eu expliquei foi o que eu estudei para estar aí realizando o nosso projeto que a gente demonstra ali desde o início, né, lá do nosso sítio. Então é uma forma bem simples, mas que vai te nortear já para você estar realizando aí o seu projeto. Sempre lembrando que você tem que projetos mais complexos como esse daqui, que tem uma distância considerável e deve ser bem calculado e levado em consideração todos os números achados aqui, né, porque vai fazer a diferença, tanto no bombeamento quanto a resistência dos tubos, né, que eles têm que suportar essa pressão que vai ser bombeada. Então quem gostou, já deixa o like nesse vídeo aí, se inscreve no nosso canal quem não for inscrito, né, e compartilha aí se você sabe de alguém que tem interesse, beleza? Então, galera, fique com Deus, tchau e obrigado.